Mesmo que até nem sinta, eu sei que és real. Mesmo que até nem ouça, eu sei que és real. E mesmo que não aconteça como eu queria, eu sei que Deus é real. E mesmo que não termine como eu gostaria, eu sei que Deus é real. Graças a Pai, amados, sejam todos bem-vindos ao Pó de Cura. Sejam todos bem-vindos a este momento que foi preparado com muito amor e carinho, muito amor, muita devoção. Eu sou a missionária Gabriela Barros Novungo, líder da Academia Mulheres de Carreira. Sejam todos bem-vindos a esse momento que nós queremos honrar e glorificar o nome do Senhor. Já ouviu falar do Pó de Cura? Conhece a página do Pó de Cura? E nunca ouviu falar do Pó de Cura? Siga a página no Facebook, siga a página no YouTube, Academia da Mulher, onde estará passando sempre todos os diretos do Pó de Cura. Já ouviu falar desse programa que nós recebemos da parte de Deus para passar para ti com muito amor? Nunca ouviu falar desde o momento de estar conosco? Hoje damos início de uma visão que nós recebemos da parte do Espírito Santo. Está a ser realizado um sonho que pensou-se em segundos, minutos, horas, dias, meses, preparando tudo para falar com muita excelência, para falar acima de tudo com muita verdade e humildade, conforme o Senhor nos orientar. Hoje, no Pó de Cura, temos a honra de apresentar aqui para vocês, a nossa convidada especial, a serva de Deus Altíssimo, a evangelista e mentora Rosa Fuzi Novungo, aquela que também é empresária, mas hoje ela está aqui para falar um pouquinho do seu percurso, da sua história, da sua estrada de vida. Evangelista Rosa, minha mentora, seja bem-vinda ao Pó de Cura. Como é que se sente? Fale-nos um pouco de como é que se sentiu ao receber o convite. Paz e graça a todos, para todos que nos ouvem, paz e graça. Muito obrigada. Obrigada por este momento tremendo, maravilhoso. Gratidão mesmo a este Deus Todo-Poderoso, porque eu acredito no propósito de Deus. E tenho a plena certeza que a nossa vinda cá, este programa, o dia de hoje, já estava nos planos de Deus. Me sinto muito feliz e honrada, porque lembro-me do dia em que a missionária Gabriela, como minha mentorada e filha que é, falou-me desta visão. Eu apoiei e eu já tinha plena certeza que tudo, mas tudo, desde os pequenos detalhes, desde cada coisa que se colocasse para fazer com que este programa tornasse uma realidade, seria segundo a mão poderosa de Deus. Então me sinto honrada, me sinto muito feliz e grata. Grata mesmo por este convite, por estar aqui como a convidada para a estreia do Pó de Cura. Gratidão. Amém. Amém. Hoje, conforme disse a minha mentora, é a estreia
de um sonho, é a estreia de uma história construída em oração. Eu não vou falar da serva de Deus que está aqui, porque se eu falar, eu posso chorar. Se eu falar, eu posso me emocionar, porque o que Deus tem feito na vida da serva de Deus é realmente algo inédito. Eu olho para a vida da mulher de Deus que está aqui diante de mim e eu honro a graça que Deus colocou sobre a tua vida. Amém. Eu honro, glorifico a Deus pela história, por cada detalhe que Deus permitiu que essa mulher, a evangelista Rosa Mavungo, minha mentora, passasse. E hoje nós conseguimos viver daquilo que ela teve como respostas, foi ganhando. Eu posso dizer que ela criou mentorias, criou métodos por tudo que ela passou. Então, sem mais delongas, Evangelista Rosa, fale-nos um pouco. Quem é a Evangelista Rosa? Rosa Funes Mavungo é o meu nome. Sou serva de Deus, esposa do maravilhoso pastor Valabro Frank Mavungo. Sou evangelista. Hoje, pela graça de Deus, mentora e empresária. Como mentora, eu trabalho com foco em pilares espiritual, emocional e conjugal. Tem sido uma bênção trabalhar com mulheres e não só. Tem sido gratificante cada vida que Deus tem me apresentado para apresentar a Ele e conhecer a grandeza deste Deus Todo-Poderoso. Evangelista Rosa, hoje, como a estrada que foi percorrida, fala-nos um pouco da sua infância. Onde é que tudo começou? Como é que tudo começou? Onde é que se formou a evangelista que hoje temos aqui? Fale-nos um pouco da tua infância. Nós queremos saber do que é que Deus fez, como é que foi esse processo de corte, restauração, forja, como é que foi tudo isso? Fale-nos um pouco da tua infância. Uau! Glória a Deus! Eu fui criada pela minha avó, a mãe da minha mãe, porque aos meus 9 anos eu perdi a minha mãe. Mas antes mesmo de ter perdido ela, a minha avó, ou seja, eu já vivia com a minha avó. A minha avó já havia me tirado da minha mãe para me criar desde os meus primeiros meses de vida. Fui criada por ela, mas sempre visitava a minha mãe, ia passear, tive aquela aproximação com a minha mãe. E aos meus 9 anos eu perdi a minha mãe. Foi um momento difícil para mim, porque eu já não tinha, ou seja, digo que não tenho um pai, porque nunca conheci o meu pai. Me apercebi ao longo do meu crescimento que a minha mãe foi abandonada grávida pelo meu pai. E a ausência do pai já causava em mim um vazio. E ter perdido a minha mãe foi como se eu tivesse perdido o chão. Foi como se eu tivesse perdido o chão. E eu decidi me apegar na minha avó, que é a mãe da minha mãe. Ela criou-me. Pela graça de Deus, honro muito a vida daquela mulher, porque nunca faltou amor, nunca faltou presença da parte dela. Ela demonstrou e provou ser uma avó, fazendo também o papel de uma mãe e de um pai. Nunca foi fácil,
Por que nunca foi fácil? Durante a minha infância, eu sentia o desejo de abraçar um pai. Eu sentia a falta, a ausência de uma figura paterna. E quando eu comecei a estudar, eu ouvia dos meus colegas, das crianças que conviviam comigo, a falar dos seus pais, e para mim era uma dor, um vazio enorme. As crianças falavam dos seus pais e sempre que eu ouvisse uma criança falar da sua mãe, do seu pai, de como eram tratadas, aquilo criava em mim uma dor. Não, hoje eu percebo que não era como se fosse uma inveja, mas era como se fosse um vazio, uma falta, porque eu olhava para crianças que tinham aquilo que eu não tinha. E isso foi criando vazios em mim. Eu me questionava o porquê que fui abandonada. Eu me questionava o porquê que o meu pai não me quis, porquê que nunca quis saber de mim. Fui crescendo e neste processo todo de dor, de carência, neste processo de procura de uma figura paterna, em mim foi nascendo feridas. Foi nascendo feridas que nem eu mesma percebia. Eu continuei vivendo, estudando, e chegou uma fase da minha vida que eu já não conseguia entender o porquê que eu olhava para os homens e achava que todos os homens eram maus. Eu olhava para os homens e eu sentia dor, sentia mágoa, e esse processo de dor foi construindo em mim crenças essas, muitas delas limitantes. Crenças como não posso confiar em um homem, crenças como todos os homens são iguais. E durante todo esse tempo eu fui percebendo que aquilo só me fazia mal. Fazia-me mal. Aos meus 17 anos eu tive a graça de receber Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu comecei a buscar a face de Deus, comecei a descobrir um outro lado da vida que eu não conhecia. Deus me levou a conhecê-lo e a entender que existe um Pai que está acima de tudo e todos. Existe um Pai cuidando de nós, existe um Pai que cuida dos órfãos. E quando eu tive a graça de conhecer a Deus, muitas coisas eu não entendia e eu procurava entender. Deus foi me lapidando, Deus foi me tornando uma mulher forte. Eu criei algumas motivações em mim que são, durante o processo em que eu me formei, passei por um processo de coaching, eu aprendi que são decretos secretos. Eu dizia, e eu fiz uma promessa para mim mesma: nenhum homem vai brincar comigo, nenhum homem vai entrar na minha vida e abandonar-me como o meu pai abandonou a minha mãe. Por conta das feridas, por conta das dúvidas, dos medos. Houve momentos em que eu precisava do abraço de um pai, houve momentos em que eu precisava do consolo, da proteção de um pai, e eu não tive.
Ali Deus alcançou-me. Eu fui aprendendo muito com a palavra de Deus. A presença de Deus em minha vida foi preenchendo este vazio. E eu me senti mais acolhida, me senti mais amada, e as feridas foram sarando na medida que eu fui conhecendo e me aproximando mais de Deus, aquele que é todo-poderoso. E neste processo todo eu fui cada vez mais sentindo o chamado de Deus para minha vida. Glória a Deus, glória a Deus. É tremendo o que Deus faz em nossas vidas. É Amém. muito poderoso. Amém. Muito poderoso o que Deus faz. E, sinceramente, olhando para a mentora, a evangelista Rosa Funzi Mavungo, ninguém pode imaginar que passou por esse processo na infância, né? Ninguém pode, de maneira alguma, deduzir que aconteceu isso com uma mulher que hoje se apresenta e é posicionada diante do, eu digo sempre, mulheres posicionadas no altar. Amém. E a mentora e a evangelista, a mentora é uma mulher posicionada no altar, uma mulher que sabe o que quer, é uma mulher firme naquilo que pensa, firme das suas próprias convicções. E eu louvo a Deus pela vida da mentora e evangelista. Amém. Então, realmente, acabou de tocar num ponto pertinente. O processo nunca foi fácil. Este processo da minha infância, digo isso por um motivo que acabei de pensar agora. Normalmente, mulheres que são criadas por uma avó são vistas pela sociedade por uma mulher frágil, por uma mulher que foi muito mimada, por uma mulher que facilmente se perde. E várias vezes eu ouvi coisas do gênero: ela está sendo criada pela avó dela, vai se perder, e tantas outras coisas que eu fui ouvindo. Mas exatamente, ela não será ninguém, porque tem pessoas que são criadas pelos seus pais, muitas delas se perdem, quanto mais alguém está sendo criada por uma avó, porque nós entendemos que, acreditamos que as avós dão muitos mimos aos netos. Eu fui ouvindo, mas também pela graça de Deus fui criada por uma avó muito posicionada. Amém. Uma avó que sabe dar amor, mas também sabe dar a vara. Uma avó que sabe elogiar, sabe dar carinho, mas também sabe corrigir. E eu louvo muito pela vida dela. Eu várias vezes ouvi palavras do gênero que ela não vai ser ninguém porque está sendo criada por uma avó. Mas eu fiz com que essas palavras não afetassem o propósito de Deus na minha vida. Não permiti que essas palavras me desviassem daquilo que sempre foi a minha visão de vida. Desde muito cedo eu dizia para mim: eu serei uma grande mulher. No nome de Jesus. E eu vou provar para esta sociedade que nem toda mulher que é criada pela sua avó, que não tem uma mãe e um pai, se torna uma mulher perdida. É como eu quando olho para a história da evangelista Rosa, eu começo a entender que era importante partir o pão para multiplicar. Exatamente. Porque quando Deus nos tira alguma coisa, Ele se encarrega de trazer aquilo não que nós, no momento, estamos precisar, mas Ele traz o que nós devemos ter. Exato. E Ele colocou no caminho da serva de Deus aquela que é uma avó posicionada no altar. Glória a Deus. Porque Deus sabe tudo, né? E diz a palavra do Senhor: todas as coisas cooperam
para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Conforme eu disse no princípio, eu acredito no propósito de Deus. Amém. E todo este processo que eu vivi durante a minha infância, eu acredito que era plano de Deus, para que hoje eu pudesse levar a outras mulheres, testemunhar a outras vidas e resgatar pelo poder de Deus vidas, mulheres que estão perdidas ou se perdendo pela falta de um pai, pela falta de uma mãe. Que Deus seja louvado pela vida da evangelista. Evangelista, pode falar um pouco como começou no teu ministério? Como é que descobriu o chamado diante dessa carência, diante dessas situações todas? Como é que se viu como mulher, uma adolescente, estudante, neta, filha, sem o pai, sem a mãe? Como é que conseguiu entender o seu ministério? Como é que conseguiu? Bem, depois da minha conversão, eu me tornei uma mulher muito, mas muito dedicada às coisas de Deus. Amém. Muito dedicada mesmo. Eu estava constantemente a buscar a face de Deus, a orar, a meditar, a participar em grupos de intercessão, na altura na igreja onde eu fazia parte. E já no grupo coral onde eu fazia parte, eu comecei a participar e logo nos primeiros meses eu fui nomeada como membro da direção. Nomearam-me como membro da direção. Ali eu comecei a trabalhar, isso foi em 2013 para 2014. Comecei a trabalhar após o meu batismo. Comecei a trabalhar e cada vez mais fui sentindo a necessidade de estar mais próxima de Deus. Quanto mais eu me envolvesse, mais desejo eu sentia de buscar a face de Deus. Eu comecei a ser eleita e nomeada em outros departamentos. Na igreja, comecei a pregar, comecei a moderar os cultos. Ali, fui chamada para fazer parte da direção regional da igreja. Depois de um tempo, ali eu conheci o meu esposo, que na altura era parceiro. Nos conhecemos, começamos ali uma amizade que depois surgiu o nosso relacionamento. Ele recebeu o chamado pastoral. Recebeu o chamado pastoral. Eu ainda com dúvidas, medos, o que é normal para uma mulher jovem, para uma mulher que ainda olhava para si e dizia: quem me pode orientar? Quem me vai falar daquilo que eu posso ou não fazer na vida, assim como no ministério? A falta de uma mãe e de um pai pesava-me bastante. Mas o meu parceiro, segundo o propósito de Deus, surgiu como um verdadeiro companheiro de vida, um verdadeiro mentor. Ali, quando começamos o nosso relacionamento, eu continuei a trabalhar na obra de Deus como pregadora da palavra. E houve um momento que Deus falou para mim e disse: eu te chamei para coisas grandes. Eu te chamei para algo maior. Glória. E aquilo que ainda pesava em mim, aquilo que para mim ainda eram feridas, porque as nossas feridas emocionais, elas podem ser superadas por uma outra coisa, mas se não forem totalmente curadas, elas voltam a se abrir. E também por falta de conhecimento. Na altura eu me apegava apenas em Deus
e coisas emocionais eu não entendia como tal. Para mim era Deus, Deus e Deus. Durante este processo, Deus confirmou o meu chamado. Depois confirmou através do meu esposo. Dali nos casamos e após o nosso casamento nós fomos ordenados, consagrados ao ministério. Amém. Eu não sei se vou lhe pedir para tirar os óculos, porque eu já vejo ali muitas lágrimas. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Ainda consigo. Glória a Deus. Ainda consigo. Eu vou lhe fazer uma Consigo pergunta. muito assim. Eu sei que no meio desse processo, no meio da quebra para a multiplicação que Deus fez na vida da evangelista, Deus trouxe para si muitas mentoradas. Muitas. E como é que você se sente ao estar aqui comigo? Às vezes fica difícil, né, explicar a grandeza de Deus. Aquilo que Deus faz em nossas vidas e aquilo que Ele faz na vida de outras pessoas através da nossa vida. Por muito tempo, conforme eu explicava, quando começamos o ministério, após o nosso casamento, eu passei por uma fase de crise. Passei por uma fase de crise em que eu afastei-me de Deus. Mas foi um afastamento que quase ninguém se apercebeu, quase ninguém notou, porque as pessoas sempre olharam para a evangelista Rosa, sempre olharam para esta mulher como uma mulher muito forte. E eu acredito que isso acontece com muitas mulheres. Naquilo que nós demonstramos ser, as pessoas olham para nós e pensam assim: essa mulher não deve ter problemas, Tem debilidades. essa mulher é tão forte que nada lhe derruba. E eu passei por uma fase de crise por não conceber. No segundo ano do nosso casamento, nós começamos a pensar em filho. E como servos de Deus que somos, a sociedade começou a se interrogar. A família começou a interrogar-se o porquê de não verem ainda o filho ou os filhos. No princípio eu fui gerindo, mas chegou uma fase que aquilo começou a afetar-me. E até um certo ponto, a autossuficiência, o orgulho, aquilo de olharmos para as pessoas e dizermos assim: não, as pessoas olham para mim, eu sou um exemplo, eu sou uma inspiração, como é que eu vou demonstrar para as pessoas que eu não estou bem? Como é que eu vou demonstrar para as pessoas que eu estou para baixo, que eu estou sofrendo, que a ausência de filhos está causando em mim dores? Uma ruptura. Ali eu me fechei. Eu fechei-me durante um tempo. Eu já não queria pregar, eu já não queria falar da palavra de Deus, porque bloqueei. Houve um bloqueio e eu interrogava Deus, por quê? E havia um silêncio, e o silêncio de Deus dói. É como se não estivesses a orar. É como se fosses a pior pessoa. Houve um silêncio. Deus falava para mim: vá, prega o evangelho, e eu negava. Eu dizia a Deus: eu já não vou falar
a sua palavra, não vou. Como é que eu vou levar o teu evangelho? Como é que eu vou falar da tua palavra? E as pessoas olharem para mim e dizerem, mas ela é serva de Deus, por que Deus não lhe dá aquilo que ela deseja? E aquilo travou-me por muito tempo. E naquela fase, o meu marido olhou para mim. Deus usou o meu marido para me conectar com algumas pessoas com um conhecimento já avançado no que tange principalmente ao emocional, porque eu estava com o emocional debilitado. Eu estava emocionalmente desequilibrada, quebrada. Ali me conectei com a minha primeira mentora. Foi por meio de uma formação de confeitaria, nos conectamos. Eu fui buscando respostas de algumas dúvidas, medos, algumas perguntas que eu não conseguia ter resposta. Deus falava comigo por meio daquela mulher. Ali, depois eu me conectei com uma outra mulher, que é a minha segunda mentora, onde eu fiz um processo de coaching. Neste processo, eu comecei a entender o meu emocional, o meu interior, e a buscar respostas do porquê que eu me sentia vazia quando eu buscava a Deus. Porquê que eu sentia vazio, um vazio que eu não conseguia explicar. Dali eu me consertei com Deus, consertei-me com Deus e voltei a ouvir fortemente a Deus. Deus falou para mim o seguinte: filha, o meu propósito na tua vida é maior. Eu vou te usar para você abençoar vidas, para você inspirar, para você transformar vidas por meio do teu testemunho, por meio da tua história, por meio do teu processo, da tua jornada. E quando Deus orientou para que eu começasse a mentoria, a princípio eu hesitei por medo, mas surgiu. Um dia eu acordei, me lembro muito bem, eu acordei de madrugada e Deus falava fortemente para minha filha: levanta-te, porque chegou a hora. Chegou a hora de você trabalhar para a honra e glória do meu nome. Ali com a minha mentora, nós criamos a mentoria Raízes e Asas. Neste processo da mentoria Raízes e Asas, absolutamente tudo, cada detalhe, Deus foi falando, os conteúdos, até as pessoas. E uma dessas pessoas é a missionária Gabriela, minha mentorada da primeira turma. Deus foi falando das pessoas que deviam fazer parte desta mentoria. Deus falou-me da missionária Gabriela. Na altura éramos apenas amigas e eu sempre orava muito por ti. E quando criamos a mentoria Raízes e Asas, Deus confirmou. Deus falou para mim: fale com a Gabriela, minha filha, ela fará parte da primeira turma. Nós começamos este processo da mentoria Raízes e Asas com a primeira turma, onde a missionária também fez parte, e desde lá tem sido uma bênção. Durante as aulas, quando a missionária disse para mim: mentora, eu vou criar um programa para cura emocional e espiritual. Me lembro que ela não havia explicado como tal que seria um podcast. Me lembro muito bem que disseste assim para mim: mentora, eu vou criar um cadeirão. Oh
Oh, Senhor, Deus é tremendo. Eu vou criar um cadeirão para falar de Deus, para falar daquilo que Deus tem feito na minha vida, para falar do processo de cura que eu passei, para falar de vidas que têm sido bloqueadas, têm sido acorrentadas, vidas que andam paradas, porque as feridas, tanto emocionais como espirituais, assolam as suas vidas. A falta de um pai, a falta de uma mãe, a rejeição da infância, da adolescência, palavras negativas, a traição de um pai, a traição de um esposo, a traição de um parente, de uma amiga, tem bloqueado vidas. E quando Deus trouxe isso ao seu coração e partilhaste comigo, eu disse: filha, vamos avançar. Eu me lembro como se fosse ontem. A mentora disse: filha, avança e me surpreenda. Amém. Amém. Tem momentos que nós somos obrigados a falar da cura quando estamos doentes. Exatamente. Somos obrigados a falar do milagre quando nós já recebemos, mas ainda não tocamos. O poder da fé. O poder da fé. E o que é que as tuas mentoradas e a mentoria Raízes e Asas representam na tua vida? Palavras para descrever a mentoria Raízes e Asas, eu confesso que não tenho. Confesso que não tenho palavras para descrever aquilo que Deus tem feito por meio da mentoria Raízes e Asas. Muitos casos eu tenho recebido, muitos casos tenho acompanhado, e um dos casos que até hoje marcou-me muito foi o caso de uma mulher que foi usada, abusada sexualmente pelo próprio pai. Quando recebi este caso, eu fiquei sem chão. Eu disse: meu Deus, como é que um pai que deveria estender a mão e ser uma proteção vai ser aquele que justamente coloca a filha em perigo, marginaliza a filha? E muitos outros casos de mulheres que desviaram-se, estavam na presença de Deus, desviaram-se para a prostituição, para o álcool. Muitas mulheres que decidiram, ou seja, sentiram-se obrigadas a buscar outros meios, porque o marido a traiu ou vive traindo ela. Muitas dessas mulheres têm os seus maridos como servos de Deus, servos a machucarem as suas esposas. Fora de casa é um homem respeitado, é um servo que supostamente tem abençoado vidas, mas dentro de casa há um abismo. O que a mentora tem a dizer para essas mulheres? Porque sabe, nós, depois de passarmos na mentoria Raízes e Asas, aceitar o processo, nós nos colocamos na brecha para servir de bênção, um canal de bênção para as outras mulheres. Amém. O que a mentora tem a dizer para aquelas mulheres que vivem esse, eu digo que é um abuso emocional no relacionamento, mas nem todo relacionamento nós devemos pura e simplesmente tomar a decisão de abandonar, mas
eu acho que como a mentora passou por esse processo todo, potencializou, criou bases e no fundo foi forja que Deus estava preparando para a vida da evangelista, para ter como impactar as outras vidas, é falar com propriedade aquilo que eu vivi, é aquilo que eu quero te mostrar com propriedade que é possível no Senhor. O que diria para essas mulheres que estão passando nesses relacionamentos que hoje a sociedade chama, né, e que verdadeiramente é um relacionamento tóxico, mas às vezes são cristãos? O que a mentora tem a dizer para essas mulheres que hoje vejam que mentoria como é que se diz? É uma invenção. É uma invenção. Tem uma palavra, a palavra não aparece nesse momento, mas não, é algo que as pessoas estão a fazer para aparecer. É desnecessário. O que é que a mentora tem a dizer para essas mulheres? E não só, e tem homens que também sofrem a mesma coisa em seus lares. Tem homens que casaram com diaconisas, evangelistas, mas em casa são altamente desrespeitados. Sim. Não sabem o que é ter um prato posto na mesa, não sabem. Mas casaram-se com homens e mulheres de Deus. O que a mentora tem a falar sobre isso? Para essas mulheres que têm enfrentado situações duras, difíceis com os seus cônjuges, com os seus parceiros, mulheres que carregam feridas emocionais, mulheres que andam em depressão, mulheres que vivem estressadas e muitas delas não entendem, não conseguem explicar o porquê. Ela vive triste, dorme, acorda triste, mas ela não consegue explicar o porquê dessa tristeza, desse vazio, dessa angústia. Para essas mulheres eu digo o seguinte: não perca a fé. Não perca a fé. Não permita que as circunstâncias da vida, que os problemas que surgem no dia a dia te afastem daquele que é todo-poderoso. Nós precisamos ter consciência daquilo que estamos a viver para alcançarmos a transformação. É necessário buscar ajuda. Não sofra calada. Não permita que a dor, a depressão, o estresse, a ansiedade te afunde. É necessário buscar ajuda naquelas pessoas que Deus te vai orientar. Muitas são as pessoas que hoje dizem as mentorias, ou seja, as mentoras estendem a vida de pessoas. Talvez hajam, sim, talvez hajam mulheres ou mentoras que fazem isso, mas é necessário que dobremos os joelhos para pedir orientação a Deus de quem nós, ou seja, com quem nós podemos contar, de quem nós podemos buscar ajuda, nós podemos buscar consolo, nós podemos buscar orientação. As mentorias transformam vidas. Através da mentoria, nós aprendemos a nos autoconhecer. Através da mentoria, nós buscamos consciência, nós ganhamos consciência das dores que nos bloqueiam. Nós ganhamos consciência de situações que nós vivemos e que não conseguimos explicar. Muitas são as mulheres que no passado não acreditavam em mentoria, mas permitiram-se fazer parte, permitiram-se passar pelo processo e hoje têm testemunhado da grandeza do poder de Deus por meio das mentorias. Deus é tremendo. Ontem a gente terminou a primeira turma. Eu me lembro que quando nós falamos, eu falei com a mentora sobre a academia da mulher, a mentora sempre ameaçava: ô senhora, a senhora não começa com a academia por quê? Por que a senhora ainda não começou com a academia? E eu pensava que aquilo
era só assim uma pressão que a mentora, mas depois eu fui entendendo que era a voz de Deus. E ontem nós terminamos o curso da primeira turma, Mulher Flecha. Glória. Deus é poderoso. Eu olho para a vida da mentora e a vida da mentora, que era impossível nós falarmos, estarmos nesse programa sem mencionarmos a coach Emiliana. Sim. Eu olho para a minha vida, para a vida das outras, a doutora Paulina Bamba, que tem influenciado positivamente na vida de outras mulheres. Eu só posso glorificar a Deus pela tua história. Amém. Eu glorifico a Deus por Ele ter tirado o que Ele mesmo decidiu tirar da sua vida, para colocar aquilo que Ele queria colocar na sua vida. Oh, glória. Porque nós questionamos aquilo que Deus tira de nós. Nós questionamos quando Deus está arrancando alguma coisa de nós. Nós questionamos quando Deus está fazendo o que Ele quer na nossa vida. Porque muitos porquês e nunca gratidão. Exato. Que se hoje olharmos lá bem para trás, o processo foi doloroso, mas valeu a pena. Valeu a pena. Muitas famílias têm sido edificadas, né, pela vida das mentoras, por conta da vida das mentoras. Sim. Não é só conteúdo, é joelho dobrado, é o ministério de evangelista falando. O ministério de evangelista não é só estar num púlpito, é você trazer aquilo que é a transformação que você viveu, passar para outra pessoa, de maneira que com um conhecimento e orientação. Mentoria é isso, orientação, acompanhar a pessoa, cuidar da pessoa, que tem sido às vezes um pouquinho complicado. Não que seja impossível para os pastores, mas é complicado. É uma igreja, tanta igreja, é muita Tantos gente. filhos. E ter o cuidado de um por um é mesmo um pouquinho complicado. Então nós... Mas Deus, sendo Deus, Exatamente. e aquele que chama a cada um, Ele capacita. E também cria aquilo que eu posso dizer, relíquias na terra. Exatamente. Deus ele levanta sempre uma outra pessoa para cuidar do outro, para amar o outro. Então nós podemos glorificar a Deus pelas nossas vidas. Mentora, quando olha para todas as mentoradas, a cada história, a cada lágrima, o que é que a mentora vê ali dentro? O que é que a mentora entregou? O que é que a mentora vê ali dentro de si? Quando observa cada mentorada. Muito amor e gratidão. Muito amor. Quando eu comecei com as mentorias, eu fiz um programa de 7 dias. Eu disse para Deus: Deus, eu não quero ser mais uma mentora. Eu não quero trabalhar por vontade própria. Eu não quero fazer as coisas simplesmente por um plano natural, mas eu quero que seja algo sobrenatural. Eu quero que Deus tome posse de tudo. Eu quero que o Senhor toque em cada detalhe, em cada vida. Eu quero que o Senhor faça-se cumprir o seu propósito na vida de cada mulher. E cada mulher que eu recebo na mentoria, eu consagro a Deus. Eu digo: Deus, está aqui mais uma vida. Está aqui mais uma vida que eu entrego a Ti. Que não seja eu falando, que não seja eu instruindo, mas que seja o Senhor. E eu tenho tido esse cuidado. Eu me disponibilizo na presença de Deus. Me disponibilizo como um vaso e deixo Deus agir.
E não é que, em muitos casos, até eu me surpreendo. Quando recebo ligações de mentoradas a dizer: mentora, mãe, aconteceu isso, aquilo que a evangelista falou aconteceu, aquela orientação que me passou aconteceu, olha, eu estava sentindo isso. Muitas mulheres têm sido curadas. E eu só glorifico o nome de Deus. É muita gratidão, muita gratidão. Vidas essas que têm sido transformadas, curadas, e que também são usadas por Deus para curarem e transformarem outras vidas. É ali onde está a maior satisfação. Hoje, a missionária Gabriela, que passou pela mentoria Raízes e Asa, tem sido canal de bênção. Tem sido esse vaso de Deus que transforma, que inspira, que cura muitas vidas. Isso é gratificante. Só gratidão. Amém. Nós temos aqui um porém também, que é possível. É possível porque a mentora, a evangelista, a esposa, a serva de Deus e também doutora, porque não foi fácil. Em todas as palavras que diz, quem você também será? Quem será você? Você não será nada. Ouviu essas palavras constantemente. A mentora passou por momentos difíceis, mas tem um porém aqui. Diante de tudo isso, não foi a AGT, não foi uma instituição financeira, não foi a função pública. Não que não tenha aparecido. Foi Deus, no meio do processo, levantar e levantou uma empresária de sucesso em Cabinda. Glória. É possível. É possível. Deus é capaz de fazer o impossível. Amém. Hoje nós estamos a falar com uma das, eu posso dizer, a MIFS. Para mim, eu amo MIFS, não quer fazer publicidade, mas eu amo a MIFS, porque a MIFS tem sido parceira do projeto, e eu, antes de ter a MIFS como parceira, eu já presenciei vários serviços prestados. Não é sobre beleza, mas é a excelência e o temor a Deus como servem. O toque especial de Deus. Aqueles garçons. Fale-nos um pouco sobre esse outro lado da senhora Rosa Mavungo. Bem, todo começo nunca é fácil. Quando nós começamos, palavras negativas surgiram, assim como também palavras positivas de incentivo. E nós decidimos nos apegar e nos focar nas positivas. Amém. Nas palavras que poderiam trazer em nós força para continuar. Ouvimos muita gente a dizer: são aventureiros. Como é que estão a começar uma empresa sem casarem? Porque na altura nós não éramos casados, estávamos na fase do namoro, e as pessoas se questionavam: como é que vai se construir uma empresa num relacionamento que não se tem a certeza se vai dar certo ou não. Mas nós já tínhamos a certeza daquilo que queríamos, nós já tínhamos a certeza do propósito de Deus para as nossas vidas. E várias vezes pessoas se questionavam: será que vai dar certo? Será que vão conseguir? E como muitos jovens que somos, até agora em Cabinda, nós somos os empresários na área em que nós trabalhamos mais jovens. Somos os empresários mais jovens na área em que nós trabalhamos, que é serviço de buffet e restauração. E muita gente duvidou. Hoje eu entendo que é normal. É normal. Começamos com muitas dificuldades,
mas nós decidimos começar com aquilo que Deus nos permitiu começar. Comece com aquilo que você tem. Comece com aquilo que Deus te der. Amém. Nós fomos trabalhando com muitas quedas. Cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Mas Deus nunca nos deixou. Deus sempre foi o nosso grande alicerce. Deus sempre foi a nossa maior força. O nome da nossa empresa é Mino e Vulgo Serviços, que é Fé Firme Serviços. E até um certo ponto, a fé sempre esteve presente em tudo e fez com que nós superássemos, ultrapassássemos qualquer circunstância, qualquer dificuldade. Começamos nós os dois, depois fomos colocando pessoas a trabalharem conosco. Quando nós começamos nós os dois, era apenas pastelaria e escultura de frutas. Ali adicionamos o buffet. Tivemos que contratar pessoas. Começamos a trabalhar com a minha sogra, uma grande mãe para mim. Ela sempre deu um grande suporte na cozinha. A minha querida avó-mãe disponibilizou a casa para o preparo das coisas. Eu tenho dito, na história da MIFS, a minha avó e a minha sogra sempre farão parte da história da MIFS. A minha avó, naquela fase, ela poderia ter dito: mas vocês estão a começar essa empresa, isso não me parece ser algo sério. Mas ela abraçou, ela abriu as portas de sua casa para que nós preparássemos tudo. A minha sogra sempre a dar aquele apoio incondicional, inexplicável, e as orações que nunca faltaram. E hoje, pela graça de Deus, nós temos aí a MIFS. Até agora temos trabalhado arduamente para apresentar um trabalho de qualidade, excelência, e para que o nome de Deus seja glorificado. Hoje temos não apenas a prestação de serviços de buffet, temos o espaço MIFS, onde temos servido as nossas refeições diárias. Hoje temos, pela graça de Deus, mais de 30 funcionários. E Deus tem sido tremendo. Deus tem sido maravilhoso. É que quando nós honramos a Deus, quando nós priorizamos Deus, Deus sempre coloca a sua mão poderosa. Uma mulher que tinha tudo para dar errado. Uma mulher que tinha tudo para se frustrar diante das situações. Uma mulher que tinha tudo para desistir do caminho de Deus. Nós temos a graça de tê-la firme e forte. Amém. E com uma mentalidade super. Deus é tão bom. Nós temos uma mulher com uma identidade clara, firme e forte aqui em Cabinda. Nós glorificamos a Deus pela tua vida. Nós queremos que, por intermédio de todo esse processo que a serva de Deus passou, dizes aqui as últimas palavras para aquela mulher que te ouve, para aquela mulher, para aquele homem que também se vê na condição de um homem se calhar desempregado. Eu digo sempre que todos nós nascemos com alguma coisa. Às vezes nós não queremos buscar a Deus pela frustração, mas Deus te deu um dom, sabe cortar cabelo. Deus te deu um dom, sabe plantar. Deus deu-te um dom, sabe fazer o cabelo, sabe fazer as unhas. Mas não aposta, por quê? Porque acha que não tem dinheiro, não tem como começar e desiste do caminho da fé porque acha que Deus demora. E às vezes temos também mulheres
que se vem algo mais profundo, né? Dizem que eu não estou a conseguir alcançar, eu vou ir na casa do fulano, vai me dar aquele banho, vai me fazer não sei o quê. E hoje nós temos aqui uma mulher que está a falar de uma história de superação, que ainda não tem filho, mas ela já está sarada. Porque Deus, ela percebeu que Deus faz a coisa no momento certo. E nosso Deus é Deus de obras perfeitas. O que tem para dizer para essa sociedade, para aquele jovem, para aquela jovem que nos ouve? Glória a Deus, glória a Deus. Mulher, eu começo com as mulheres. Mulher que me ouve, mulher que se sente ferida, mulher que se sente esgotada, cansada por situações que já passou ou tem passado. Não desista. Não desista. Há um Deus tremendo, há um Deus todo-poderoso, assim como diz em sua palavra, que Ele cura os quebrantados de coração e sara as suas feridas. Deus não abandona ninguém. Quando nós nos apresentamos a Ele, Ele estende as suas mãos para nos abraçar e nos mostrar um caminho certo, um caminho de bênção. Mulher, não permita que as circunstâncias da vida te façam seguir um caminho errado. Não há filho, o marido comporta-se mal, alguma coisa não vai bem. As dores internas são tão fortes que já estão a aparecer fisicamente. Busque a Deus. Busque a Deus. Deus te vai apresentar pessoas que trarão cura para a sua vida. É necessário que você como mulher se permita. É necessário que você como mulher se disponibilize a ser curada e transformada por Deus. No processo, Deus vai te ensinar a perdoar, porque existem mulheres que vivem bloqueadas porque não conseguem perdoar. Deus vai arrancar de ti a pedra e fazer com que você se perdoe aquelas pessoas que te magoaram e que essa dor tem causado bloqueios em muitas áreas de sua vida. É necessário perdoar. Não desista da vida. Não pense e nem se deixe levar por palavras que dizem que você já não consegue, que você já não pode nada, que a tua história acabou aqui. A história não acabou. Enquanto Deus existir e for o Deus dos céus e a terra, a tua história não acabou. Para você que é homem, que me ouve, eu digo o seguinte: homem, seja companheiro, seja aquele que olha para sua parceira, para sua esposa, para abençoar. Olha para sua esposa para proteger. Olha para sua esposa para motivar a avançar. Porque estamos a ver na sociedade homens a sentirem inveja da mulher. Homens que sentem-se inferiorizados, têm complexo de inferioridade. E quando olham para a mulher a desenvolver, a mulher a evoluir, eles sentem-se ameaçados. Homem, busque cura. Amém. Busque cura, porque não é saudável, não é normal um homem não querer ver a sua esposa a subir. Porque duas vidas, quando se unem, é porque se uma sobe, a outra também sobe. Quando nós entendemos que nós estamos unidos a uma outra vida, e se essa pessoa buscar crescimento, automaticamente os dois crescem. Não há necessidade de sentir-se para trás, de sentir-se inferiorizado. Homem, por favor, busque estabilidade financeira. Estamos a ver na sociedade homens acomodados, homens a desejarem que a mulher seja a provedora. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos fala que o homem é o provedor. Não que a mulher não possa auxiliar, não que a mulher não possa ajudar, mas não é
saudável e nem louvável olhar para um homem e aplaudir um homem que simplesmente acomoda-se e nada quer fazer. É necessário que os homens se levantem, é necessário que busquem fontes de renda para que acabemos com reclamações de faltas de respeito. Não, a minha esposa, a minha mulher não me respeita. Pergunte-se por que essa mulher não te respeita. Não é sobre olhar apenas para aquilo que está a acontecer. É sobre olhar para aquilo que está atrás do que está a acontecer. O porquê que a mulher está a comportar-se desse jeito. O porquê que parece que a mulher já não te suporta. Talvez é porque você, homem, está muito acomodado. Talvez é porque você, homem, não consegue apoiar. Talvez é porque você, homem, não consegue apresentar-se como um parceiro presente, como um homem carinhoso, como um homem que ama a sua esposa assim como Cristo amou a igreja, conforme diz a palavra de Deus. E eu vejo que nós já terminamos, mas eu vejo que muitos homens pensam que para lidar e agradar uma mulher precisa-se ter muito para o fazer. Mas se nós formos a falar desse assunto, nós ainda vamos nos estender mais. Eu quero que a mentora deixe um último conselho para aquela mulher que se vê com debilidade emocional, que não consegue avançar, apelar para as soluções, aquelas mulheres que nem sequer conseguem um emprego, conseguem desenvolver um negócio por conta dos bloqueios emocionais que ela tem. O que a mentora pode aconselhar para essas mulheres antes mesmo de a gente terminar? Bem, quando nós falamos de bloqueios emocionais, é necessário nós irmos para a raiz. É necessário nós entendermos de onde provém. É necessário que se perceba onde está a raiz desse problema. Para essas mulheres que sentem-se feridas emocionalmente, para essas mulheres que sentem-se desequilibradas emocionalmente, eu aconselho a buscar ajuda. A buscar ajuda. Busque ajuda de pessoas idôneas, busque ajuda de servas de Deus, de mentoras, busque ajuda de pessoas que Deus está a usar, porque na nossa sociedade ainda encontramos mulheres que buscam a Deus e dizem o seguinte: para mim tudo é Deus. Eu lá no passado também pensava assim. Para mim tudo é Deus, Espírito Santo vai resolver. Eu não preciso falar para a senhora X, a senhora Y, a pastora X, a serva Y. Mas nós precisamos entender que Deus usa as pessoas. Que Deus usa vidas para alcançar outras vidas. Então é necessário que você, mulher, que ainda se sente ferida, que acredita que ainda carrega mágoas, busque ajuda. Nessa busca, a mulher vai ter consciência de suas feridas. A mulher vai ter consciência de suas dores, daquilo que trava, daquilo que lhe bloqueia, daquilo que não lhe permite avançar, dos medos que não consegue explicar o porquê. Quer fazer um negócio, tenta começar, mas não avança. Quer fazer um negócio, coloca no papel, mas não consegue concretizar. Vai ter consciência de onde está o problema, ou seja, a raiz desses problemas. Vai entender e aprender como perdoar-se, perdoar quem lhe magoou e perdoar-se por aquelas pessoas que ela magoou. Vai aprender a se conhecer, a descobrir a sua real identidade, porque é na identidade onde encontramos muitos problemas. Muitas são as mulheres que até têm emprego, muitas têm emprego, mas elas sentem-se carentes, elas sentem-se desvalorizadas, porque muitas delas acabam namorando com os seus chefes,
acabam namorando, ou seja, carregando 2, 3 relacionamentos. Por quê? Porque ainda há crise na identidade. E a partir da mentoria, das formações e de ajuda que a mulher vai buscar, Deus trará clareza na identidade. E através dessa clareza nós encontramos a cura e a transformação. Amém. Amém. Muito obrigada, Evangelista Rosa, mentora. Gratidão. Muito obrigada mesmo por atender o nosso convite. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência. E nós, no fundo do coração, nós desejamos que voltes mais para essa casa. Com certeza. Pode Cura é a sua casa. E para você, que Deus abençoe, que você entenda que você pode tudo naquele que te fortalece. Você pode tudo, basta você crer, basta você simplesmente acreditar que o Senhor fará grandes coisas na tua vida. Um domingo abençoado para você. Que Quero Deus deixar um abençoe. versículo. Amém. Não podia deixar de partilhar este versículo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Amém. Que Deus abençoe e tenha um domingo super abençoado. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos os parceiros do Pode Cura. Obrigada a todos os patrocinadores. Que Deus abençoe poderosamente a vossa vida.